O Kanjo, um circuito de estradas que conectam a cidade de Osaka, com uma extensão de cerca de 7,6 km de comprimento circundando a cidade. Para muitos, ele é utilizado diariamente como via de deslocamento para o trabalho, enquanto outros o veem apenas como uma estrada barulhenta que atravessa o bairro. No entanto, para os Kanjusoku, ele é conhecido como o Loop, um lugar onde amizades e rivalidades são formadas. Kanjozoku Documentary Production JDM Paradise. A partir das décadas de 80 e 90, as corridas de rua se tornaram bastante comuns no Japão, porém devido à intervenção do governo e da polícia, essas corridas foram reduzidas em todo o país. Atualmente, as corridas de rua no Japão ocorrem principalmente nas estradas das montanhas chamadas Toge, ou na estrada Wangan, onde entusiastas da velocidade podem alcançar altas velocidades. Mesmo com a recente fiscalização policial, um grupo pouco conhecido de corredores ainda faz corridas pelas ruas de Osaka, os chamados Kanjusoku, que são diferentes de qualquer outros corredores. Embora pouco se saiba sobre o clube, o impacto que tiveram na cultura automotiva japonesa é enorme. Então, quem são esses Kanjusoku, e o que os torna alguns dos corredores de rua mais infames do Japão? Os Kanjusoku são uma subcategoria de corredores de rua japoneses, que correm principalmente na estrada de Osaka chamada o Loop. O termo Kanjusoku significa pessoas da autoestrada, e se refere ao fato de que muitas das corridas em que participavam aconteciam nas estradas japonesas durante a noite. O clube foi fundado nos anos 80, e nos primeiros dias dos Kanjusoku, clubes rivais competiam no Loop, correndo um contra o outro em alta velocidade. A cultura Kanjusoku é envolta em mistério, pois poucas pessoas sabem sobre este clube, e os membros tentam manter isso assim. Eles removem as placas de identificação, bem como os números de identificação dos veículos, além de esconderem seus carros em locais discretos para evitar a detecção. Eu tenho feito isso por mais de 20 anos, pois isso é a cultura Kansai de Osaka, e é tão genuína quanto pode ser. O Kanjo não é apenas sobre carros, ele une pessoas e ajuda a formar relacionamentos que foram construídos ao longo de muitas décadas. É frequente que membros Kanjusoku usem máscaras de esqui, ou até mesmo redes nas janelas para ocultar suas identidades da polícia e de outros espectadores. Essa tradição teve início na estrada japonesa Ashin Expressway número 1, mais conhecida como o Loop. Com aproximadamente 7,6 km de comprimento, o Loop Kanjo é um local ideal para corridas de rua, realizadas pelos Kanjusoku no coração de Osaka. Durante o dia, é uma via de tráfego comum, mas à noite, é transformada em um circuito de corrida, atraindo a atenção de corredores e policiais locais. Desde a década de 1970, quando as corridas de rua começaram a ganhar destaque no Japão, os entusiastas já utilizavam o Loop para seus eventos. Com uma série de saídas, os corredores podem facilmente escapar dos policiais, tornando esse um local perfeito para as corridas. Era comum no início os Kanjusoku correrem principalmente com GTRS raiz, bem como Datsuns, porém nos anos 80, quando a terceira geração do Civic foi lançada, os Kanjusoku foram atraídos pelo carro por causa de seu tamanho compacto, bem como boa dirigibilidade e motores de alta rotação, e em questão de alguns anos, o Honda Civic se tornou o carro de escolha para os Kanjusoku, devido à sua facilidade de modificação, bem como a capacidade de manobra em curvas sinuosas. Durante os anos 80, o Civic podia se misturar facilmente com o tráfego urbano de Osaka, o que o tornava um carro ideal para as corridas de rua. A habilidade dos corredores Kanjusoku se destacava em relação aos corredores milionários, como os membros da Midnight Club, pois eles usavam carros comuns e facilmente modificáveis, ao invés de carros caros e extravagantes. Esta cena de corridas de rua em circuito fechado, realmente explodiu no final dos anos 80, com a fundação de clubes como a Nugget Racing e a Top Gun Racing. Muitos membros ainda usam esses nomes hoje em dia, e estão se tornando cada vez mais comuns na cena automotiva americana. O que torna o Kanjusoku especial é que seus corredores não são típicos, e embora o clube envolva carros modificados atingindo altas velocidades em rodovias públicas, e fazendo curvas de uma forma que você só vê em pistas, os Kanjusoku estão jogando um jogo com a polícia, semelhante aos membros do clube Bozozoku. Eles fizeram um esforço para rejeitar as normas sociais no Japão, e seus carros são uma forma de se expressar perante a sociedade. Infelizmente, as repressões policiais reduziram significativamente a cultura altamente competitiva Kanjusoku, que por vezes resultava em disputas entre corredores que disputavam o respeito. No entanto, membros ativos ainda correm por razões pessoais, ou apenas para manter a cultura viva, pois eles acreditam que a próxima geração continuará a tradição.
Embora as corridas não sejam legais, e os carros não tenham placas de registro ou outras identificações, os corredores Kanjusoku evitam conflitos para manter o espírito do clube vivo. Além do uso de máscaras ou redes em suas janelas para esconder suas identidades, muitos vivem nos arredores de Osaka, para evitar serem pegos ao dirigir seus carros não registrados. O dia em que eu desistir, é o dia em que estou confiante de que a verdadeira cultura JDM foi transmitida corretamente para a próxima geração, e a partir daí, espero que possa ser transmitida para gerações futuras. Arriscamos arruinar nossa reputação pública e nossos empregos, e ainda assim continuamos com o Kanjo. É por causa da tradição que foi transmitida por tanto tempo, e é nossa missão proteger esse legado. É também comum que muitos membros escondam seus carros em garagens ou lojas próximas às rodovias, tornando o acesso ao circuito mais fácil. Antes, a maioria das pessoas não tinha conhecimento dos Kanjusoku, no entanto, com o surgimento de histórias na internet, a atenção para com eles aumentou. Porém, apesar da popularidade crescente, a cultura ainda é underground, e os encontros com os Kanjusoku fora da cena são breves e raros. É possível ver alguns Honda Civic correndo em volta antes de desaparecerem rapidamente na noite, aumentando ainda mais o mistério que envolve essa cultura. Atualmente, a cena Kanjusoku é composta tanto por membros mais velhos quanto por jovens Kanjusoku, que tentam manter o espírito do circuito vivo. Embora os membros dos Kanjusoku costumem interromper as corridas para zoar com os policiais, esse tipo de prática não é tão comum quanto antigamente. Entretanto, devido à intervenção governamental e às repressões policiais, as corridas no loop não ocorrem com tanta frequência quanto no passado. As penalidades por ser pego em uma corrida de rua simplesmente não justificam o risco. Mas mesmo assim, os Kanjusoku continuam sendo bastante ativos e organizados, o que significa que precisam tomar medidas extras para esconder suas identidades, e permanecer anônimos antes de correrem no circuito. Habitualmente, eles planejam enviar um carro de reconhecimento, para verificar a presença de policiamento na rodovia expressa. Se houver, os membros Kanjusoku enviam corredores falsos para distrair os policiais, antes de se reunirem em outro local, geralmente em uma rodovia expressa próxima. Alguns membros Kanjusoku também se envolvem em akamori, que é a arte de sentar na porta do carro enquanto dirigem na estrada, realizando essa atividade enquanto cruzam as ruas de Osaka, ignorando completamente todas as normas do trânsito, incluindo faixas, semáforos e limites de velocidade. No entanto, apesar desse caos, há alguma ordem dentro da cultura Kanjusoku. Quando o clube passa por uma interseção, alguns carros bloqueiam a estrada para impedir o tráfego cruzado de passar, enquanto os corredores entram no loop. Os Kanjusoku precisam passar pelas barreiras de pedágio, porém eles não pagam a tarifa. Em vez disso, um carro registrado paga e mantém a barreira aberta até que todos os membros Kanjusoku passem para a rodovia expressa, e uma vez na rodovia expressa, a corrida começa. Ao contrário dos corredores da Wanda, como os membros da Midnight Club, a velocidade máxima não é a prioridade desses participantes. Pois a verdadeira competição acontece nas sessões sinuosas do loop, onde os membros Kanjusoku estão muito mais interessados em testar os limites de manuseio de seus carros em vez da velocidade máxima. No entanto, um acidente nessas curvas pode dar ruim. Uma das razões pelas quais muitos membros agora preferem correr em pistas ao invés das estradas de Osaka, é que embora muitos membros mais antigos não considerassem esses corredores de pista como verdadeiros Kanjusoku, esses entusiastas estão de certa forma retornando às suas raízes. Durante os anos 80 e 90, o Honda Civic era um veículo de corrida japonês incrivelmente popular, e os corredores do loop usavam as mesmas modificações em seus carros, desde o estilo até a configuração e preparação do motor. As modificações e ajustes do motor geralmente não eram muito elaboradas, e na maioria dos casos, consistiam em um motor naturalmente aspirado B-Series ou K-Series VTEC, moderadamente ajustado. Os interiores eram geralmente despojados, e a aparência do compartimento do motor não significava muito para esses entusiastas, desde que seus carros fossem perfeitamente funcionais, mesmo que não estivessem correndo nas estradas de Osaka. Embora a tradição Kanjusoku ainda esteja viva, e haja também esperança de que ela continue nas gerações mais jovens de corredores, novas formas de corrida de rua estão surgindo no Japão, com o incrível avanço da tecnologia automotiva. Agora é comum que os entusiastas de corridas de rua mais jovens estejam envolvidos em Roletizonku, que significa a tribo da roleta. Esses corredores pegam aspectos da Midnight Club, bem como dos Kanjusoku, modificando seus carros para alcançar quantidades incríveis de potência, e competem com outros membros, muitas vezes por grandes quantias de dinheiro. Embora essa cena seja mais recente, a herança das corridas de rua japonesas ainda vive.
Não se sabe ao certo o que acontecerá com a cultura Kanjusoku, mas há esperança em relação ao seu futuro, especialmente com o lançamento do novo Honda Civic Type R, bem como o aumento da popularidade da cultura Kanjusoku nos Estados Unidos. A maior parte do que está surgindo como JDM atualmente não é verdadeiramente JDM, pois quando você vê algo que é JDM popular, na verdade você está vendo uma forte influência do USDM. Isso ocorre porque os fãs estrangeiros pegaram o que gostam do nosso estilo e incorporaram em sua cultura, e esse estilo híbrido está sendo trazido de volta ao Japão, onde as pessoas aqui começaram a copiá-lo. Então o que os jovens estão chamando de JDM aqui no Japão, não é verdadeiramente JDM. Pois o verdadeiro JDM é o que eu e as gerações mais velhas antes de mim criamos. O verdadeiro JDM sempre esteve aqui, o estilo kanjo não mudou. Kansai, Osaka, o kanjo, isso aqui é o ponto zero onde essa cultura nasceu.